Fala aí, galera, mais um episódio aqui do Quarto Secreto. E aí, Ali, como é que você tá, meu brother? 5, né? Tudo certo aí, graças a Deus, né? Um pouquinho de correria da semana, né, Paulo? Sim, meu irmão. Mas vamos lá para mais um episódio, número 5. Depois do episódio que a gente fez aqui com o Evangelista Christian, né? Que foi uma bênção. Foi massa. Se você não assistiu, né? Eu aconselho você que vai lá, assiste Lei ou Graça. Olha só, que tema bacana que foi falado aqui na última semana, né, Paulo? Foi, irmão, foi. E a gente pretende também chamar outras pessoas, né, assim, próximas a gente, que a gente sabe que tem uma mensagem para falar pra galera, né? Isso. Sair, porque às vezes o cara, ele foge um pouco desses conteúdos por achar que, não, isso é papo de, sei lá, os caras vão sempre falar a mesma coisa, né? É papo de gente quadrada, gente que não tá aí atualizada com as coisas que estão acontecendo, mas é justamente isso que a gente tá quebrando aqui, né, não, Eli? E traga sugestão aí também, né, pra gente, próximos vídeos. Eu vi que muitas pessoas aí chegaram até conversar comigo pessoalmente a respeito sobre o da nova era. Né, Foi? que muitos não sabiam, né, sobre a Sim. nova era. E é até uma ideia de a gente ver parte 2, porque é muita coisa para ser falada, a gente falou quase nada, né, aqui da nova era. E tá disponível aí, né, o episódio sobre a nova era, os símbolos. Número 2, viu? Número Procura 2. aí. Então, se a gente puder, a gente vai colocar o cardzinho aqui, né, na Isso. edição, para que você facilite aí o acesso. Mas esse vídeo da nova era, assim como os demais, né, foram bem esclarecedores. Sim. Né? A gente tá fazendo isso, buscando trazer uma visão diferente, não do que é realmente não mudar o evangelho, não mudar a palavra de Deus, não mudar os ensinamentos que tem na Bíblia, porque a palavra ela é imutável, né? Ela dura para todo sempre, mas a gente traz uma nova leitura, vamos dizer assim. E o evangelho é simples, né, Paulo? O evangelho é simples, cara. Eu tinha bastante dificuldade para entender o evangelho, né? Mesmo tendo nascido num lar cristão, tinha bastante dificuldade para poder compreender. Pode ser que você aí nesse lado esteja pensando dessa forma, né? Como é difícil o evangelho, como é difícil ler a Bíblia e compreender, né? Às vezes eu li a Bíblia e disse, meu irmão, tô lendo o que aqui, pelo amor de Deus, que eu não tô compreendendo nada. E às vezes por conta dessa dificuldade deixava de ler a Bíblia, né? E não é bem assim. O evangelho ele é simples, né? Nós homens que complicamos, a verdade é essa. A gente coloca tanta coisa. E uma das coisas que a gente falou aqui foi semana passada sobre a lei, né? Os homens hoje em dia vivem criando várias leis em que, em vez de trazer você mais próximo do Senhor, vai lhe afastando. Então, nosso intuito aqui hoje é trazer uma mensagem para você, para que você entenda o evangelho simples e puro, para que você venha compreender, né? Tirar suas dúvidas até mesmo, né, Paulo? Suas dúvidas que você tenha. E acompanhe conosco aí. Nós temos um tema hoje muito importante. Eu creio que você já tenha lido aí na descrição, né? Isso. Mas o tema de hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre o arrependimento. A importância do arrependimento. Tanto nos dias passados, né, no Antigo Testamento, né? Como, vamos dizer assim, como o Billy Graham fala, né? A Bíblia é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. O Billy Graham falava muito sobre isso aí, né? Então, assim, o arrependimento é algo que falou muito tempo lá atrás, mas ele ainda é mais atualizado do que o Jornal de Amanhã, né, Paulo? É verdade, meu irmão, é verdade. E é isso aí, a gente tá... O que o Eliab falou é importante, porque muitas vezes nós criamos uma barreira para fazer algo na nossa vida, porque tem muitas crenças por trás, entendeu? Tem pessoas na igreja, pô, que se você hoje não frequenta a igreja, se você hoje não tem assim, uma vida com Deus, seja ela dentro ou fora da igreja, mas tem muita gente que está hoje dentro da igreja que não lê a Bíblia, entendeu? Então, se isso for dizer, se for o traço assim, marcante, determinante
de um cristão, muitos que estão dentro da igreja hoje não são cristãos. Acho que tem o Salmos 23 aberto, né? Vai ter uma Bíblia em casa com algum livro aberto, Salmos ou Provérbios, né? E, enfim, mas meramente decorativa a Bíblia. E é aquela coisa, né? A Bíblia, o bom que você que queira ter esse entendimento da palavra de Deus, é que você sempre, quando você for fazer a leitura da Bíblia, que você ore, né? Que você peça para o Senhor o direcionamento do Espírito Santo. Porque se você pegar a Bíblia e fazer a leitura dela, simplesmente ela vai se tornar só mais um livro, né? Porque, vamos dizer assim, que a revelação vai vir do Espírito Santo, né? Como a gente vê muitos pregadores pegam uma passagem da Bíblia que você já ouviu, já leu várias vezes, mas foi revelado para ele algo do Espírito, enquanto ele lia. Mas para isso ele teve que buscar. Então, sempre que for ler a Bíblia, sempre faça uma oração, busque o Senhor para que o Espírito Santo venha lhe dar um entendimento, né? E a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor, né? Diferente dos outros, né? É verdade. Ele vai ali te conduzindo, né, na leitura. Exatamente. Palavra rema, Eliabe. O que é palavra rema, meu irmão? É palavra do céu, né? Palavra de Deus. Palavra revelada, né? É a revelação, é aquilo que está ali nas entrelinhas do texto bíblico. E ela só vai ser revelada, descortinada para a gente se a gente realmente tiver uma vida de santificação, né? Uma vida totalmente, não a vida perfeita, porque é impossível para o cristão e para o não cristão ter uma vida totalmente reta nos caminhos do Senhor. Até em pensamento nós pecamos. Então isso aí, meu irmão, nos deixa impossível a gente agradar 100% a Deus e viver, ser santo, né? Ser elevado à categoria de santo. Mas a palavra rema, você lê a Bíblia, muitas vezes você pode achar a Bíblia chata, mas é porque talvez você não esteja fazendo o dever de casa, que é orar antes, como o Eliabe falou. E para orar não precisa ser uma oração formal demais, aquela com palavras bonitas, falando coisas que você nem sabe o que significa dizer. Mas a oração é uma conversa, né, com Deus. É uma conversa que você tem como qualquer pessoa. Entendeu? Não que Deus seja qualquer pessoa, mas eu estou falando só nesse sentido. Quando você conversa com outra pessoa, você quer o quê? Que ela lhe entenda. Então, quando você estiver conversando com Deus, entenda que você está conversando com seu Pai. Verdade. E fale da forma que você costuma falar. Não mude sotaque, não mude o seu... Oh my God. Oh my gosh. Né? Não precisa aparecer para Deus, né? Ele sabe. E primeiro que a gente não... A palavra diz que nós não sabemos orar. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Verdade. Mas dito isso, vamos entrar no tema, vamos adentrar aqui no tema de hoje, que é o arrependimento, Eliabe. O arrependimento, meu irmão, eu me lembro que em um episódio nosso, não vou saber qual, talvez o primeiro, né, que a gente falou sobre o filho pródigo. Aí a gente tocou muito nesse ponto do arrependimento, e eu me lembro que você fez uma distinção entre arrependimento e remorso. Tu lembra disso? Sim, sim. E aí, meu irmão, o que é que você tem, o que é que o Quarto Secreto hoje tem a trazer para a nossa querida audiência? Pois é, né, Paulo? Não tem como a gente falar de arrependimento sem lembrar de João Batista, né? A gente vê que era a mensagem de João Batista, né? Era o que ele pregava no deserto, era muito o que ele falava. E a gente vê que nos dias atuais, poucos pregadores que ainda não desejam falar sobre o arrependimento, né? Mas como o Billy Graham fala, a Bíblia, a mensagem é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Então, o arrependimento, por mais que ele foi falado bastante lá em tempos passados, né? Como o João Batista dizia, arrependei-vos, o fim está próximo e tal, chamava as pessoas de raça de víboras, né? E por que hoje não se fala muito no arrependimento? As pessoas parecem que compreendem que, assim,
eu aceitei a Jesus, hoje eu não preciso mais me arrepender, porque eu já me arrependi naquele momento e agora eu tenho que tocar minha vida e eu faço minha oração ali e pronto. Mas nós devemos nos arrepender. O próprio João Batista, no momento, ele pega e fala para os fariseus, né, que seguiam a lei, que é um episódio que você, se você não assistiu ainda, olha o episódio anterior. Tá bem esse episódio, Muito tá bom bem esse episódio. interessante. E ele fala assim, sobre os homens, cumpriam toda uma lei, mas parece que eles não tinham se arrependido, sabe, para querer mudar a vida deles. Ele fala assim, meu irmão, prove pelos seus frutos que de fato vocês se arrependeram. João Batista falava para os fariseus. Então, assim, o arrependimento hoje em dia é algo assim, eu posso até falar para você, Paulo, algo que Deus tem falado até comigo ano passado, sobre cada pessoa que eu encontro, que eu posso levar uma mensagem, eu levo sobre a mensagem do arrependimento, né? Isso que Deus tem tocado para mim, né? A levar na presídio, em hospitais, nas ruas, onde for, porque o centro eu vejo assim, da mensagem do cristão, para que possa levar, nos conduzir ao céu, é através do arrependimento, né? Como você citou aí, há uma diferença entre o arrependimento, o remorso, o arrependimento genuíno, né? E nós vamos ver tudo isso aqui de acordo com o decorrer aqui desse episódio, né? É isso aí. E tem até um episódio interessante que você falou para mim certa vez sobre um amigo seu, um colega seu, que levou tão a sério, tão ao pé da letra essa questão, essa postura de João Batista de chamar as pessoas de raça de víboras, né? E acabou entrando num ambiente em que ele pegou a Bíblia e saiu xingando as pessoas. Como que foi isso, Não foi Eliabe? meu amigo, não. Foi um... Ah, não. Foi. Mas, Diga, se era amigo, já deixou de já ser deixou de depois. ser agora. Mas não, foi com relação acho que foi até no último episódio que eu citei sobre o... Não, sei, você foi falou. que eu encontrei ele, que ele ficou tanto focado na lei, né, Uhum. que pirou. E ele tava pregando lá numa pizzaria, e ele gritando, raça de víboras e tal. Só que ele tava meio fora de si, né? Mas a palavra que ele tava trazendo ali naquele momento era justamente isso, sobre o arrependimento. E ele tava pregando com as palavras de João Batista. Entendi. Raça de víboras para as pessoas lá. Mas, e ele ainda adaptou, não foi? Porque Ele ainda- raça de víboras, muita gente ainda não ia entender, né? Mas ele mas xingou ele mesmo, xingou mesmo com palavrões com palavrões atuais, atuais. né? Entendi. Aí é o caso do excesso, né? Isso. Aquela questão que a gente tava falando. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um bom senso. Bom senso com toda nunca é certeza. demais, né, meu irmão? E você vê, né, Paulo, que as pessoas iam atrás de João Batista para ouvir essa mensagem. João Batista é tipo assim, eu vou aqui pro deserto, meio que me isolar. Quem quiser vir, que vem, meu irmão, escutar essa mensagem aqui. E as pessoas saíam da cidade, iam para o deserto, quando chegava lá, ainda chamavam de cobras venenosas, né? É. E hoje em dia, as pessoas não vão buscar mais esse tipo de ensino, esse tipo de conduta de arrependimento. Correm, né, na Correm. verdade, né? Em vez de se aproximarem, Ó, a correm. igreja ali, ela prega sobre arrependimento, sobre a verdade. Oxe, as pessoas correm, meu irmão. Se for para o culto, vai depois para aparecer. As pessoas querem saber hoje é da prosperidade, é da supergraça, né? Mas elas querem que Deus faça parte dela, mas não querem fazer a sua parte. Não que desejar viver uma vida confortável seja pecado, Sim. não é? Eu acho que é impossível para o ser humano ele viver sem ter uma visão de futuro positiva, entendeu? Isso não quer dizer que você vá necessariamente desejar morar num lugar paradisíaco, ter o melhor carro, viajar para o mundo todo, ter uma casa em Dubai, outra em Miami. Isso não quer dizer isso, mas o ser humano, ele precisa ter uma visão do futuro, uma visão boa, né? E se não tiver isso, nós entramos em depressão. Nós entramos num quadro depressivo, porque
E imagine você todos os dias acordar e pensar, não, amanhã eu quero que tudo dê errado para mim. Eu quero ser um miserável. Então, assim, é natural nós querermos vantagens na vida. Sim. A questão é, quais as vantagens que nós queremos ter, né? Quais as vantagens? A palavra de Deus, ela diz que existe um preço para que você receba a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Jesus, quando falou lá em João 10:10, até a pastora Tânia Teresa fala isso. Ele falou que aquela vida que Jesus nos prometeu dar é uma vida em abundância, não uma vida em abundância no céu. Porque seria redundante dizer que a vida seria abundância no céu, porque ela já é. Chegar no céu não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver sofrimento. Então, e também o diabo não tem autoridade, não tem permissão para atuar nos céus. E quando ela fala lá, a palavra fala em João 10:10, que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ela conclui, e eu tenho que concordar com ela, que a vida em abundância que Jesus tem para nos dar é aqui na terra. É aqui nesse plano material que nós estamos. Não é quando nós morremos. E lá no livro de Marcos também Jesus fala que... Aí Jesus fala o preço, né? Ah, não é assim, você não vai receber a vida em abundância, você vivendo de uma forma totalmente independente de mim. Você primeiro tem que me buscar, e você vai ter que renunciar a muitas coisas, né? A gente falou também sobre renúncia aqui certa vez. E Jesus falou lá no livro de Marcos que ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, irmãos, por amor de Deus, vai deixar de receber 100 vezes mais aqui, nessa terra. Mas veja, existe uma condicionante, né? Existe uma condicionante. Não é que nós precisemos deixar, abandonar as pessoas e viver somente para Deus, ler a Bíblia 24 horas por dia, estar na igreja 24 horas por dia. Mas nós sabemos as renúncias que precisamos de fazer. Nós sabemos qual é o pai, qual é a mãe que precisamos deixar, né? No sentido figurado. E quando a gente fala voltando para o assunto do arrependimento, às vezes nós temos essa repulsa porque nós não queremos deixar aquela vida de mesmice que nós estamos levando. E só fugindo de toda opinião e de toda palavra que venha nos confrontar, né, Eliabe? Uhum. Aí isso nos afasta de ouvirmos verdades ao nosso respeito, porque numa igreja, por exemplo, ninguém vai apontar para você, olha, tá vendo aquele ali que está sentado ali? Aquele ali precisa se arrepender por causa disso, disso, disso. Não. A palavra não vai ser direcionada para você, para lhe expor, mas a palavra de Deus vai ser pregada e ela gera o arrependimento. É aquele negócio, né? A carapuça vai servir para quem usá-la, né? Para quem se enquadrar naquela situação que o pastor, que o líder ali está falando. Mas nem isso, né, Eliabe? Às vezes as pessoas se sentem ofendidas só por estarem num ambiente em que lá o cara está descendo o sarrafo, vamos dizer assim, o João Batista lá está raça de víboras, está falando pecadores se arrependam. Mas se no meio ali daquelas pessoas existirem pessoas que, não, eu tô consciente do que eu tenho feito, eu tenho buscado, ela não vai se ofender, né, Eliabe? Paulo, só voltando aqui um pouquinho sobre a vida em abundância, né, Sim, sim. que você citou aí, e até perguntar a você, quem pode dizer para as pessoas o que é a vida em abundância no Senhor? O que a gente pode falar assim? Porque a vida em abundância, para que você venha compreender, que a gente está falando aqui, até que Paulo está se referindo, não se trata totalmente de bens materiais,
né? Senão, assim, o que a gente vai falar para aquele irmão que está lá no interior, aquele irmão que, né, que está passando uma dificuldade, a gente sabe que o cristão, ele passa bastante dificuldades, ele é aprovado todo momento, né? Mas é basicamente isso, é Deus falando assim, meu irmão, você vai passar aflições, dificuldades, tudo, mas se você tiver Deus, você tem uma vida em abundância. Porque às vezes você acha que tem uma vida em abundância com todos os bens materiais, casa em Dubai, o que for, em Chicago, onde for, uma conta bancária pancada, mas você não tem Deus no coração, então você não tem uma vida em abundância, você não tem nada. A partir do momento que você atrela a sua vida totalmente ao Senhor, aí você passa a ter uma vida em abundância. E com relação aqui, você está atrelando sobre a igreja, as pessoas que vão para a igreja e ficam assim, não, o arrependimento, quem vai tocar é o Espírito Santo, que vai dizer se de fato você precisa não, para você se arrepender, né? Que é necessário o arrependimento, né? Mas a gente pode ver como se está um casal, né? Tem um casal e vai lá o homem ou a mulher, um trai o outro, né? E aí um descobre. Aí chega lá, descobri que aconteceu assim. Aí o outro, eita, me perdoe, eu me arrependo, isso não vai mais vir a acontecer e tal. Passa o tempo, depois de 2 semanas, 10 dias, acontece novamente a segunda traição. A pessoa em si, que disse que se arrependia, ela pensou que tinha se arrependido. Mas quando teve uma outra oportunidade, ela foi lá e traiu novamente. E ela errou. Só que o que ela teve foi um remorso, né? Porque quando a gente tem um arrependimento, Paulo, a gente acaba, querendo ou não voltando a cometer. Não é que você não vai mais a cometer aquilo, você pode vir cometer sim. Mas assim, você vai ter um cuidado. É que nem perguntaram uma vez para Billy Graham. Se a gente colocar você dentro de uma sala com uma mulher bem bonita, assim, só você e ela, você iria trair sua esposa? Ele disse com toda certeza. Eu iria trair minha esposa. Só que a questão é que eu nunca iria entrar na sala com uma mulher só. Então ele quis dizer assim, eu sou fraco, né? Eu como ser humano sou fraco. Mas assim, eu busco a me afastar das coisas em que vá me levar à perdição. Então quando a gente tem um arrependimento, quando a gente vê assim, a gente realmente começa a fugir da aparência do mal. Eu sou um cara que eu era viciado em cigarro, em bebida. Tive a minha transformação, me arrependi da vida que eu tinha. Então hoje eu vou procurar não estar mais nesse meio. Não vou estar mais. Porque agora não, tem aquele remorso, porque eu não quero e tal, sei o quê, e acaba voltando. É como está falando, remorso. A gente pode ver 2 passagens na Bíblia sobre o arrependimento. Pedro traiu Jesus, não foi assim, negou Jesus, né? 3 vezes, né? A palavra conta, né? Que Jesus mesmo tinha falado para Pedro, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Paulo nega. A palavra fala que quando ele nega pela 3ª vez, ele sai chorando, ele sai correndo. Ele sentiu uma dor ali de arrependimento. Poxa, eu errei. E ele errou 3 vezes seguidas. Mas foi uma dor tão grande que Paulo sentiu de arrependimento. Pedro sentiu isso. Pedro sentiu de arrependimento, em que ele foi lá e a gente viu que o arrependimento trouxe para a vida de Pedro, né? O que foi edificado sobre a vida dele, o que é que foi construído. E por outro lado, nós vemos Judas, em que traiu Jesus. Aí eu digo, ele traiu Jesus, sim, mas ele tinha chance, e ele pode ter tido até chance de ter sido salvo, que não somos nós que vamos condenar, ninguém, é como a gente já falou aqui, né? Um suicídio, questão de milésimos, de segundos ali, tudo muda, né? O pensamento, a forma, então é só Deus para julgar, né? Nesse ponto que a gente quer chegar. Mas nós vemos que Judas, naquele momento, ele teve um remorso. E foi tão grande que ele não conseguiu se perdoar. Em que ele foi lá tirar a própria vida. Né? Então, são 2 requisitos. Quando há um arrependimento, há uma dor, sim, há uma tristeza. É o que diz em Coríntios, né? É uma tristeza que, segundo Deus, é para a tua salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela gera morte, que é o remorso. A gente pode concluir que o arrependimento é uma sucessão de episódios de remorso. Paulo, vou ser sincero com você, eu não acredito muito nisso, assim, sabe? Porque o remorso, ele vai se tornando cada vez, vamos dizer assim, você acha que aquele remorso é um arrependimento.
e você fica conectado naquilo, né? Mas assim, Aham. quando vem realmente de fato o arrependimento, você, naquele mesmo momento, você não quer mais levar aquela vida. Você sente uma tristeza, mas a tristeza é de querer uma mudança. Você não sente o peso do que você fez. Porque É. quando você se arrepende e que você entrega ao Senhor, aquilo que está pesando na tua vida, aquele teu pecado, é o que o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados, né, sobrecarregados, oprimidos, e eu vou aliviar. Então, assim, a partir do momento que você tem o arrependimento e confessa ao Senhor seu arrependimento do que você errou, aquilo fica tudo mais leve, né? E o remorso, ele não dá esse tipo de proporção. Você tem um remorso, mas você ainda por dentro, você fica mal, você fica ainda se julgando, você ainda, poxa, eu fiz aquilo, e fica escutando as palavras. Por mais que a pessoa que você fez o mal lhe perdoe, mas você ainda não consegue se perdoar. Poxa, eu fiz aquilo para aquela pessoa. Eu magoei Hum. aquela pessoa de tal forma. E você fica remoendo aquilo dentro de você por muito tempo e vai. O arrependimento não. O arrependimento, você já sente aquele arrependimento e, no mesmo momento, não é que você vai esquecer, mas o Senhor já tira todo esse sentimento. Uhum. É, o arrependimento ele é algo bem que age no nosso íntimo, né? Tá lá enraizado na nossa alma, nas profundezas da nossa alma. Esses exemplos aí que você citou foram fantásticos de Pedro e Judas, né? São dois opostos, né? Eles lidaram com o arrependimento de duas formas. Na verdade, não com arrependimento, né? Porque que tudo indica, Judas não se arrependeu, ou se arrependeu e acabou escolhendo um destino diferente para a vida dele do que Pedro escolheu, né? E Jesus, a palavra diz, né? Umas pesquisas que eu fiz, ela me diz justamente isso, né? Que o arrependimento ele é uma revelação do Espírito, do nosso espírito, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno. E é o Espírito Santo de Deus que vai gerar esse arrependimento em nós. Porque nós, sozinhos, não conseguimos nos arrepender da forma mais pura e mais completa possível. Porque o genuíno é afastar do pecado, né? Só o É Espírito afastar. Santo. Isso. E o arrependimento é o primeiro passo para o processo de regeneração do ser humano, do homem. É o primeiro passo para nos regenerarmos, voltarmos à nossa condição de criatura, entendeu? Porque nós iniciamos um processo desde Adão de rompimento e de distanciamento com o Criador. A criatura, ela, a partir do pecado, quando o pecado entrou no mundo, ela se distanciou do seu Criador. E aí vieram todas as coisas que a gente testemunha, né? Todos os males que a humanidade já foi capaz de fazer contra o próprio homem, contra a natureza, contra Deus. E o verdadeiro arrependimento, ele é o primeiro passo que nós damos de volta a esse contato e a essa relação íntima com Deus, né? Porque inicialmente Adão e Eva, eles andavam junto com Deus. Então não havia pecado no mundo. E quando o Espírito Santo ele gera arrependimento em nós, e claro, isso não vai ser de uma hora para outra, né? Uhum. Tem coisas que nós vamos precisar fazer para poder estarmos receptivos a esse arrependimento. Nós estamos buscando fazer esse caminho de volta até achar aquele primeiro Adão lá antes do pecado. Antes do pecado. E uma das coisas que acontecem, eu vejo hoje que quando eu me arrependi da rebeldia que eu tinha em relação a Deus. Não acreditava em Deus.
Aí eu me arrependi de ter, ao longo da minha vida, me distanciado, na verdade, nunca ter me aproximado, talvez, e ser totalmente, assim, ateu e totalmente descrente em relação à existência de Deus. E aí, quando eu me arrependo, sinceramente, eu me rendo, eu digo, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, né? E quero que o Senhor me trate. Quero que o Senhor me conduza aí nesse processo de regeneração, porque até então eu estava perdido e agora eu fui encontrado, né, Eliabe? Uhum. Paulo, e como você citou aí, tempo de Adão, né? Sim. No Antigo Testamento a gente vê grande importância do arrependimento. Porque vamos tirar lá no tempo de Noé, né? Deus conseguiu ali ver só Noé e sua família, né? Um homem justo, né? Que realmente estavam tentando seguir de acordo com a conduta de Deus. Mas e as outras pessoas? Se as pessoas tivessem se arrependido, será que o Senhor teria destruído daquela forma? É como Sodoma e Gomorra, né? E Deus vai lá e fala com Abraão, né? Mas, e Abraão mesmo, não vamos destruir não a terra, deixa eu ir lá, deixa eu ver se eu encontro e... Não, Abraão, vai lá ver se você encontra pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas, vamos dizer, 10 pessoas que possam querer Aham. se arrepender, mas você vê como era Sodoma e Gomorra. As pessoas, você vê como a falta de arrependimento na vida das pessoas não agrada ao Senhor. As pessoas querem viver a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e achando que estão agradando o Senhor. E isso está acontecendo também nos dias atuais. E a gente sabe que nós estamos próximos, está acontecendo a última colheita. É o último, vamos dizer, o último avivamento, né, como todo mundo está falando assim, né? Então, nesse momento, a mensagem que nós devemos falar é essa mesma mensagem, é o arrependimento. Porque nós estamos vendo aí, às vezes eu estou até evitando de abrir certos vídeos, porque dá um embrulho, meu irmão. Dá um embrulho assim dentro do estômago. A forma como as pessoas estão levando a vida com Deus, com as crianças. Ontem mesmo eu vi um vídeo em que as pessoas estavam fazendo cenas sexuais na cruz. Uma pessoa crucificada, outro dançando como um polidense, algo assim do tipo. Então, assim, se nós estamos vivendo como fosse um Sodoma e Gomorra É. nos dias atuais. Então, se as pessoas hoje não virem ter esse arrependimento, Paulo, infelizmente, né, É. vai acontecer o que aconteceu naqueles tempos. Então, assim, quem está assistindo essa mensagem, eu sei que tem muita gente que está vendo aí essa mensagem, que por um tempo andou nos caminhos do Senhor, que conhece a palavra de Deus, conhece que Deus, Jesus é o único caminho, mas hoje se encontra afastado desse caminho. Eu digo para você, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Como eu falei já para algumas pessoas, você vai suportar realmente depois da volta de Cristo, depois que a igreja for arrebatada, depois que as pessoas ficarem aqui. Se você, para você, está sendo difícil hoje, né? Mas você não está buscando a força do Senhor. Imagina depois. Se agora está complicado, Paulo, imagina depois da volta de Cristo. Então eu digo para você, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de dobrar os joelhos. Eu não estou dizendo que você vai, se você tem algum problema, se você tem algum vício, algo assim do tipo, que você vai se arrepender aqui hoje, pode ser que já larga hoje. Pode acontecer? Pode, mas não é disso que eu estou falando não, meu irmão. O que eu estou falando é o seu arrependimento de coração e você entregar nas mãos do Senhor aquilo que está pesado. Porque eu preciso, Paulo, todos os dias dobrar meu joelho do Senhor. É. Eu peço perdão. Eu me arrependo por isso, por isso, por isso. Eu me arrependo pelo jeitinho brasileiro, pela corrupção que há no Brasil. Porque foram de gerações e a gente tem que quebrar isso. A gente tem que quebrar isso que vai vir para os nossos filhos. Então, assim, o que foi cometido de errado, tanto parte política, até mesmo da nossa família, cabe a nós, Paulo, a gente pedir perdão ao Senhor. É que a palavra diz, né? Se o meu povo se humilhar, Isso. né? É. Já- Exato. Abri aí. Você vê como é o Espírito Santo. Abri aqui em 2 Crônicas, né, 7:14.
Se o meu povo se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, Deus do céu, né? dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, essa palavra aqui em se humilhar, né? Se o meu povo se humilhar, pode ser também, tem versões que, não sei se precisamente nesse versículo, troca a palavra humilhar pelo arrependimento. Querendo ou não, aquele que você vai confessar algo que você fez de errado para sua esposa ou para qualquer outra pessoa, é uma forma de humilhação. É, Porque a gente tem um ego dentro da gente que a gente não quer dar o braço a torcer para dizer que tá errado. isso. É, exatamente. E o se humilhar, né? É bom a gente fazer esse parênteses. Não é ser humilhado por alguém. A gente não encontra na Bíblia em nenhum momento dizendo que nós devemos ser humilhados pelas pessoas, nem por Deus. Deus não vai nos humilhar. Deus não vai nunca nos humilhar. Mas ele pede para nos humilharmos. Então, entra aí a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele te dá essa opção. Deus nos dá essa opção. Porque se eu quiser, eu posso me humilhar. E uma das formas de auto-humilhação qual é? É o jejum. O jejum, não necessariamente jejum de comida, mas o jejum de algo que te cause abstinência, que de algo que você faz, ou um hábito seu que, se você deixar de fazer, aquilo ali vai ser um sacrifício para você. Então, se você aí, por exemplo, reconhece que tem uma dependência de redes sociais, de estar no celular, e não trabalha com isso, né, primeiramente deleite, lazer, você pode considerar um jejum de, sei lá, 1 mês sem usar redes sociais. É bom de fazer um tema sobre isso, né? É, Porque eu já vi que muitas pessoas ainda não compreendem com relação ao jejum. Acho que o jejum deve ser sem alimento, sem água, né? Que também é feito dessa forma, existe, mas tem vários tipos de jejum como pode ser feito, né? Então é um tema aí que a gente exatamente. pode abordar aí Boa, também, viu? boa, boa. E é isso. O arrependimento, é uma palavra muito comum, né? O arrependimento no nosso dia a dia. Né? Frequentemente nós estamos falando fora dessa temática, né? Fora dos assuntos de Deus, as pessoas se arrependem. Às vezes fala de uma forma grosseira com o outro e logo em seguida, poxa, não era para ter falado aquilo, aí bate aquela tristeza e vem um arrependimento. Aí é o que eu quero entrar. A tristeza, ela gera arrependimento. Então, todos os dias nós temos possibilidades de nos arrepender, porque vez ou outra vai acontecer um momento de tristeza, né? E um coração quebrantado ali, um coração doído, triste, ele é um terreno fértil para o Espírito Santo de Deus ele entrar com arrependimento, né, nas nossas vidas. Isso. E você falou aí, né? E até mesmo do humilhar, né? O que eu vejo hoje em dia, estava até vendo aqueles trechos de propaganda de YouTube, né? Antes de iniciar um vídeo. O cara falando assim sobre... Ah, meu irmão, tem negócio de ser humilde não aqui no Brasil. O Brasil tá cada vez afundando mais porque as pessoas já criaram essa cultura da humildade. Não existe essa cultura da humildade. É por isso que ninguém avança, por isso que ninguém vai pra frente. Eu sei, Um coach falando, né? E a gente tem que ir pra frente mesmo. Você tem que dizer que eu sou o melhor, eu sou melhor que todo mundo, e todo mundo tem que ficar pra trás de mim mesmo, que quiser que seja o segundo, porque o primeiro sou eu. Então, assim, hoje, tá tendo, tipo, digamos, uma cultura, tá sendo criada, em, digamos assim, que você não pode ser mais humilde. Em que ser humilde é ser careta. Digamos, você tem que fazer o que for preciso para estar sempre na frente e nunca atrás. Então, quando a gente cria esse tipo de conceito dentro da gente, a gente não leva só para aquela área.
a gente acaba era conduzindo para as outras áreas também, inclusive para a área religiosa, para a área do Senhor. Ao ponto não é que você vai chegar a ser grosseiro com Deus, Deus, eu estou certo, não. Mas ao ponto que você vai ver que não há necessidade de você ter um arrependimento. Porque você já não se encontra com aquela humildade dentro de você. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está ouvindo por aí. É verdade. Até mensagem que a gente acha que essa mensagem vai me edificar, essa mensagem vai me fazer fortalecer, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque esse tipo de mensagem acaba, querendo ou não, de alguma forma, no seu subconsciente, né? Você mesmo sem perceber, atrelando aquilo para dentro de você e você vai se achando ao ponto, como você falou assim, eu falei algo para uma pessoa, eu não deveria ter falado daquela forma. Mas se eu tiver essa linha de pensamento, eu falo assim, meu irmão, é aquilo mesmo, ela tem que aprender daquela forma, ela que se ligue. Que a vida é assim, é da rasteira. Então, se Isso, ela não se ligar, ela vai ficar para isso. trás. Eu estou aqui na frente. Eu só estou exercendo o meu direito de falar o que eu quero, entendeu? E não me importar com os outros. Temos que ter cuidado mesmo com esse tipo de comentário, né? E de ideologia. Eu acho que também lá nas bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, Jesus falou sobre o humilde, né? Que os humildes, eles herdarão o reino dos céus, né? Os humildes de espírito, né? Humildade de espírito é nós reconhecermos que Deus é tudo para nós. Nós não somos nada, Deus é tudo, entendeu? Se talvez para consertar um pouco essa fala dele aí, desse rapaz, ele colocasse. Primeiro que se ele tivesse levando uma vida íntima com Deus, talvez ele não falasse, né, nesses termos. Mas se ele quisesse consertar isso aí, ele colocaria Deus, olhe, segundo a palavra de Deus, eu sou mais que vencedor. Eu não sou só vencedor, eu sou mais que vencedor, né? Eu posso todas as coisas, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível para aquele que crê. Então, reconhecendo a autoridade e a dependência extrema que nós temos de Deus, não há como nós desejarmos algo nocivo para a nossa vida. Tudo que vier vai ser bênção. Porque a gente tem duas formas de olhar para as coisas da vida. Ou como uma maldição ou como uma bênção. A forma que você vai olhar, ela vai depender da vida que você tem em Cristo. Se você não tem uma vida com Cristo, você vai olhar aquilo como maldição. Se você tem uma vida em Cristo, Ele vai te revelar o que é bênção e vai te afastar das maldições. Exatamente isso, né, Paulo? E até o que Jesus fala, seja como eu, né, que sou manso e humilde de coração, né? O próprio Jesus, ele era humilde. E ele fala para nós seguirmos dessa mesma forma como ele. Quem somos nós para querermos ser mais do que Cristo, né? E como Jesus mesmo cita em João, né, que ele fala sua videira, né? E que nossas raízes estejam Sim. totalmente no Senhor. Então é justamente isso. Quando nós estamos com nossas raízes em Deus, a gente não fala esse tipo de coisa como um rapaz falou. E a gente vê os frutos, é que o João Batista estava falando, como eu citei no início. Prove pelos seus frutos que de fato vocês se arrependeram. Porque os seus frutos vai dizer onde você está enraizado. Então, se você está enraizado no Senhor, você vai produzir frutos. Tem frutos do Espírito Santo. Muito dele eu fui ter depois do meu arrependimento. Eu era um cara que eu não tinha mansidão nenhuma. Eu até citei para você, falei um pouco, né? Mas eu não tinha mansidão, eu não tinha domínio próprio. Uhum. Hoje eu tenho esses frutos, né? Esses frutos. Quando se chegar um momento em que alguém já está, vamos dizer assim, está tirando a paciência, como aconteceu ontem mesmo, estava trabalhando tanta coisa aqui, o Espírito Santo já vai me tocando. Naquele momento, sim, vai orar. Eu vou fazer o quê, né?
tenho isso, tenho aquilo, tanta coisa para fazer. Não, peraí. Tem um principal, você tem que orar. Entregar tudo isso aí que está sendo um peso, tudo isso aí que está sendo um fardo, né? Então, assim, quando a gente se atrela para o Senhor, o arrependimento, a entrega totalmente a Ele, mostra para Deus, por mais que a gente não tenha força, que a gente nunca vai ter, a gente nunca vai conseguir sozinho lutar com as nossas próprias mãos, mas o Espírito Santo vai nos entregar dons. E que através desses dons a gente vai conseguir vencer cada vez mais. A gente vai começar a ter frutos, né? Domínio próprio, alegria, paz, né? Os frutos do Espírito Santo. E no final das contas, tudo depende de nós, assim. A vida em abundância que Jesus nos oferece, essa vida com a paz que excede todo o entendimento, vai depender do que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado, né? Com o tempo que nos foi dado. Se nós usamos esse tempo para alimentar somente a carne, e não tá nem aí para as coisas do espírito, nossa vida ela vai descambar aí no fundo do poço, né? Vai para um precipício e a gente vai acabar caindo. Essa batalha que você falou, né? Todos os dias nós somos submetidos a essa batalha entre carne e espírito, entre alma e espírito. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus ela é como uma faca uma espada de dois gumes, né? Que ela divide a alma e o espírito. Porque é na nossa alma que estão os desejos, os maus desejos do coração, eles são manifestados através da nossa alma. E o Espírito de Deus, ele entra em choque com a nossa alma todos os dias, porque nós nos irritamos, nós nos iramos. Tem momentos que a gente quer jogar tudo para o ar, meu irmão. E quer dizer, olha, quem vai falar agora é só a carne. Como esse rapaz aí. Ali era só carne, né? Desse jeito Tipo, mesmo. cara, eu sou um guerreiro aqui. Quase voltando à sociedade tribal, né? Cada um por si, é olho por olho, dente por dente. E quem for mais forte que ganhe. É isso que ele está dizendo. Cooperação nenhuma. Só conflito. E para falar aqui para vocês, né? Dizer assim, o passo para o arrependimento, né? Sim. Primeiro requisito, reconhecer o erro. Você precisa reconhecer que realmente você está errado, né? Porque ninguém se arrepende achando que está certo, né? Então, assim, o arrependimento genuíno você precisa reconhecer. Primeiro reconhecer. E eu quero trazer aqui, voltar a lembrança, né, sobre o filho pródigo, né? Sim, mensagem sim, algo sim. que a gente trouxe aqui já no primeiro episódio e que vocês já devem ter ouvido, mas a palavra fala que teve um rapaz, né, que pediu tudo, toda a herança que ele tinha pro seu pai, né, e o pai entrega a ele e ele vai embora, né? E vamos dizer que até pode ser que esse rapaz achou que a vida em abundância estava ali, naquela herança, naquela riqueza. E ele vai, aproveita a vida, curte, né? E depois que perde tudo, ele começa a trabalhar com os porcos. E ele deseja aquela comida dos porcos. Só que a palavra fala lá que tem um momento que diz assim, caindo em si. Caindo em si, a gente pode dizer assim, ele entendeu que ele errou. E naquele momento, caindo em si, está dizendo assim, ele está reconhecendo que ele errou e reconhecendo o seu erro. Então a gente vê assim que o primeiro requisito para uma mudança, para que a gente possa ter o arrependimento e para que nosso Deus comece a agir, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro é a gente reconhecer o erro, é cair em si, né? O segundo passo é a gente confessar. Sim. O nosso... Só fazendo um parêntese, esse caindo em si, eu acho que foi o Espírito Santo. Dá aquela virada de chave. Porque se fosse por ele, ele nunca ia cair em si. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, através do seu Espírito Santo, fez ele cair em si. como me pergunto, como é que, quem até falou aqui, né? Como é que você veio para os caminhos do Senhor?
É do seu Espírito Santo, meu irmão. Espírito Santo, Espírito exatamente. Santo, não foi uma mensagem, não foi uma palavra, é. nada. Eu tava fazendo as mesmas coisas na curtição, tudo, de repente eu caí em si, sabe? Caí assim, oxi. Não, peraí, o que eu tô fazendo aqui, pô? Não é isso que Deus quer pra minha vida. Então foi o que aconteceu aquilo lá, como o Paulo falou aí, com aquele rapaz, ele caiu em si, né? E aí depois nós vemos assim que o segundo passo é confessar confessar o seu erro, né? Confessar o seu pecado. E aí, quando ele chega dentro do pai dele, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele diz: Eu estou confessando aqui. Estou dizendo: Eu errei. Eu errei contra o céu, eu errei contra o Senhor, né? Sim. E a palavra fala que, quando a gente está falando aqui, que a gente citou aqui várias vezes sobre tristeza, ele mostra uma grande tristeza naquele momento em que ele fala assim: Já não sou digno de ser chamado de teu filho. É tipo assim: Pai, eu tô triste aqui, tô tão abalado que eu não mereço ser chamado de teu filho mais. Então você vê que ele estava com a tristeza, ele precisou entender que o erro estava nele, né? E ele confessou. Então, assim, pode ser que hoje você esteja assistindo esse podcast, você já reconhece o seu erro. Não sou eu, não é Paulo que vai acusar você, não é a igreja, não é pastor, não é ninguém. É o próprio Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo nesse momento esteja falando com você e você agora está caindo em si e diz: Poxa, eu realmente eu errei, eu andei por caminhos errados. Só que agora o que está faltando é você confessar esse teu erro para o Senhor, para que Ele possa fazer total a mudança na tua vida, né, Paulo? A regeneração, A né? regeneração. Esse caminho de volta aí. Porque não existe vida perfeita, não existe. Não vou mentir. Minha vida não é perfeita, eu acho que a do Eliabe também não é, não é, Eliabe? Mas existe vida melhor do que a vida que você está tendo agora, por exemplo. Existe uma vida melhor. Problemas vai ter desse lado daqui, do lado na caminhada com Deus, vai ter problema também, pô. Nós temos boletos para pagar, nós temos desentendimentos no nosso casamento com a nossa esposa, né, não, Eliabe? Tem momentos que são realmente difíceis, filhos, né? Criar filhos não é fácil, não é fácil hoje em dia, principalmente com o avanço das redes sociais aí, de YouTube, enfim, onde cada um se coloca no lugar de conselheiro, se coloca no lugar de conselheiro, então são várias ideologias espalhadas por aí, cada um tem uma vertente, e, meu irmão, não é fácil, mas, como eu lhe disse, quando a gente tem um refúgio, fica mais fácil de você suportar. Nós não podemos, Joyce Meyer fala isso, nós não conseguimos mudar as circunstâncias. Às vezes, tempestades acontecem e são imprevisíveis. Mas nós podemos mudar a atitude em relação a elas. E é Deus que tem esse refúgio, entendeu? Então, você que está aí, vivendo uma vida em que constantemente você está se arrependendo do que tem feito, se arrependendo até mesmo de estar fazendo mal a si mesmo, né? Muitas vezes poluindo o seu corpo, poluindo a sua mente. Você, sei lá, gosta de provocar brigas entre as pessoas, tá sempre ali maquinando mal, falando mal do outro, porque o outro fez isso, fez aquilo. Então, abandone essa vida, isso está te fazendo um mal terrível que você não tem noção. As coisas que estão acontecendo na sua vida, elas têm relação com essa postura espiritual que você está tendo. Não é isso, Eliabe? Então, vamos caminhando aqui para o final, né? Hoje é um episódio mais curto que nós tivemos. E é isso, Eliabe. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço, Paulo, por estar participando aqui, né? Nesse podcast, junto com você. Que é o nosso podcast, né? O nosso quarto secreto. E a visão do cristão é como o Paulo falou, a gente sempre vai ter dificuldade, né? Sempre vai ter problemas, só que a gente tem que enxergar as coisas com outros olhos, né? E só quem dá pra gente enxergar com esses olhos é o próprio Deus, né? O próprio Espírito Santo. A gente enxergar uma coisa boa de algo ruim que está acontecendo conosco. Isso. Né? Tem até um... Não sei se é poeta,
Eu assisti uma parte da palestra dele, ele fala que um dos homens e qual ele mais admirou na vida dele, que admira até hoje, foi o pai dele. Ele Sim. citando sobre isso. O pai dele sempre foi positivo. Ele falando, né? Uhum. Aí ele até citou assim, teve uma vez, que ele, acho que ele tinha uns 10 anos, ele morava, digamos, na fazenda, né? E aí o pai dele ia para a cidade com o carro trabalhar. E aí quando foi nesse dia, o pai dele era para chegar início da noite. Chegou lá já para as 11 e pouca da noite, né? Todo sujo, suado, as mãos sujas de graxa, tudo. E aí, quando todo mundo ficou, a esposa dele ficou esperando, a mãe desse rapaz que estava contando, ele, tudo, e quando o pai dele chegou, disse, pai, o que foi que aconteceu? Você está chegando agora? Ele, meu filho, você não vai saber. O carro faltou combustível. Quando estava vindo para cá, para casa, aí no meio dos matos, na fazenda, perto da fazenda. E aí ele disse, puxa, mas eu estava até agora, eu tentei ver aí, empurrar, mas era o combustível. Mas para minha sorte, tinha um posto a 5 quilômetros. E eu fui lá, peguei a garrafinha, fui pegar o combustível, depois voltei, por isso que eu demorei. Então, ele, digamos, ele viu daquele momento ruim algo positivo. Poxa, tem um posto a 5 quilômetros, mas tem um posto. Exato. Né? Enquanto muitas pessoas... Ah, tem um posto... Olha aí, hoje tem o celular, né? Olha aí no GPS aí onde é que tá. Tem um posto aqui próximo. Ah, tá mostrando aqui a 800 metros. Meu irmão, 800 metros. Vê se não liga para alguém aí, vê se alguém pode trazer, porque... E a pessoa fica lá esperando que a situação se resolva caindo do céu, meu irmão. Então, a gente, como cristão, a gente tem que sempre olhar por esse lado, né? Por esse modo, né, Paulo? Tem que vigiar, né, meu irmão? Vigiar nossa mente, nossa atitude mental. E é a história do copo, né? O copo aqui já tá com pouca água, mas imagine se ele tivesse meio cheio, né? Uhum. Veja, eu já escolhi falar da forma certa, né? Meio cheio. Ele tá com um pouquinho de água aqui, ó, dá para vocês verem. Tá com um pouquinho de água. Eu poderia aqui dizer, poxa, quase não tem água. Ou eu poderia chegar e dizer, que bom que ainda tem um gole d'água. Esse copo é grande, né? Cabe mais água, né? Esse copo é grande e cabe mais água. Isso, e Deus vai mandar mais água. Tenho certeza que Deus vai mandar a chuva temporã. Amém. Amém? E, gente, só fazendo mais uma analogia com isso que o Eliab está falando, antes de nós começarmos a gravar esse episódio, nós tivemos um problema técnico aqui no computador. Por isso que no episódio de hoje a maior parte vai ser só nessa câmera, né? Na câmera central. Mas graças a Deus. Amém, né? Graças a Deus que temos uma câmera aqui. Porque nós temos ao todo 3 câmeras, sendo que 2 não estão funcionando por conta desse problema. Nós não conseguimos resolver aqui o sistema que faz o controle das câmeras. Mas glória a Deus que a gente tem uma câmera, né? Porque isso aí é o que menos importa, né, Eliabe? É o que menos a importa. mensagem chegue, né? Para todos, né? E assim, foi uma batalha, né, meu irmão? Foi uma batalha que eu fiquei irado, né? Mas a palavra diz, ireis, mas não pequeis. E aí, o pecar é o quê? Quando a ira se torna murmuração, quando a ira se torna um ato de violência, seja verbal ou física. Você leva pro coração, né? Poder estar aqui ainda, meu irmão, isso aqui ainda não ficou pronto, ainda não foi resolvido e remoendo, né? Aquela mesma conversa. Meu amigo, o inimigo estava aqui na minha mente, ó. Não, desiste de hoje, isso aí não vai dar certo, não. Então, tu não tá bem para isso hoje, né? E não foi isso que aconteceu, graças a Deus, estou saindo daqui renovado de você. Amém, também. E eu queria só para a gente concluir aqui, favor. Paulo, eu queria trazer só um trechinho aqui, né, do livro que aconselho a todos vocês lerem. É o livro Caçadores de Deus. É um livro muito impactante, viu? Quero ler esse livro. Muito bom esse livro, né? O pastor Evilásio aí que sabe, né? Que fez uns 2 meses de propaganda desse livro aí. Mas um livro muito bom, né? E me aconselharam a ler esse livro. Caçadores de Deus. Acho que foi o livro que hoje mais me impactou na minha vida, foi esse livro. E eu tô lá agora com um Vinho Novo é Melhor, né? Que também me indicaram. Vou começar a ler esse livro também, mas creio que também é bênção. E eu quero trazer um trecho desse livro, né? Caçadores de Deus, que diz assim: o arrependimento prepara o caminho e endireita a direção de nosso coração.
O arrependimento levanta todo lugar rebaixado e rebaixa todo lugar exaltado. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Na verdade, não tem como você viver na presença dele sem o arrependimento. O arrependimento permite que você o busque. O arrependimento permite que você construa seu caminho até chegar a Deus, ou que Deus chegue até você. Pergunte a João Batista, que construiu o caminho para o arrependimento. Quanto tempo faz que você disse: vou largar tudo que me mantém ocupado e distraído da estrada do arrependimento em busca de Deus? Então, assim, esse trecho aqui desse livro aqui é muito forte, né? Ele fala aqui sobre o caminho, né? Em que direita e que o arrependimento ele tanto rebaixa, né? O que está O que está exaltado exaltado, e exalta o que está rebaixado. Exatamente. Então, assim, a gente vê que sem o arrependimento, a gente viu, é impossível agradar ao Senhor. A gente tem que reconhecer, né, todos os dias. E a mensagem que nós queremos deixar hoje é justamente essa. Esse arrependimento, às vezes a gente acha que é só para as pessoas que estão no mundo, que estão na curtição, as pessoas que estão desviadas dos caminhos. Esse arrependimento também é para todos nós, cristãos ou não cristãos, cristãos dentro da igreja ou não. Nós devemos ter sempre esse conceito de arrependimento diante do Senhor. Ainda que por um rápido pensamento, nós precisamos nos arrepender. Um pensamento que não agrada a Deus, né? É isso aí. E você que está aí vivendo uma vida de muita, sabe, libertinagem, né? Vamos dizer assim, porque liberdade é bom. Deus nos deu liberdade. O livre-arbítrio é uma espécie de liberdade. Livre, né? Vem de liberdade. Mas nem tudo nos convém, né, gente? Nem tudo nos convém. Nós não queremos aqui chamar a atenção de ninguém, expor ninguém, constranger ninguém, mas nós precisamos falar do amor que nos alcançou, que ele pode te alcançar também. Venha, junte-se a nós, né? Junte-se a esse grande exército do bem, que é o exército de Deus. Junte-se a nós e conheça mais do amor dele. Não espere você ficar santo para poder aceitar Jesus, isso nunca vai acontecer. Faça isso agora, faça isso vendo esse vídeo, tome essa decisão, faça a oração e diga: Deus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu acredito e eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor veio e tirou o pecado do mundo através da morte no madeiro. Amém, gente? É isso aí, meu muito obrigado, por mais um encontro aqui. Quarto Secreto agradece a preferência de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.